Gostaria de convidar a igreja a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Glória a Deus. E 18. Romanos 14, 17 e 18. Deus já tem falado grandemente em nosso meio. O Espírito do Senhor se move em nosso meio, Ele está aqui e há de operar maravilhas ainda. Amém? Amém. Ouvi um amém, pastor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É assim que Deus opera, quando a gente crê. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre o reino. Romanos 14, 17. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Versículo 18: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Amém? Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, como eu sempre peço, que o Senhor cresça e eu diminua, que a sua palavra, Senhor, atinja o objetivo pela qual ela está sendo enviada, que o Senhor atue em nosso meio segundo o seu querer, porque eu sei, Senhor, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E se o Senhor não falar, Senhor, minhas palavras serão palavras vazias que não terão efeito algum. Mas se o seu Espírito falar, eu sei que nós seremos curados, transformados, tocados, de acordo com o seu querer, porque tudo vem de ti. Teu é o agir, é o operar. É o Senhor que convence, é o Senhor que fala, é o Senhor que cura. Tenha liberdade em nosso meio, seja feito o seu querer em nosso meio. Espírito Santo, eu lhe convoco, que o Senhor possa fluir dentro de nós, nessa noite, porque, Senhor, foi o Senhor que salvou essas vidas que aqui estão, e as trouxe até aqui, tirando elas do reino das trevas, para o reino da luz. Então é o Senhor que cuida, e o Senhor que sabe o que cada um está passando em seu coração aqui. É o Senhor que sonda a alma, o íntimo, é o Senhor que entende tudo. Então faz o teu querer e nos cure e nos edifique para a honra e glória do seu nome. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a palavra reino, ou falar sobre o reino de Deus, é sempre algo desafiador. E, na verdade, precisaria de muitos dias de estudos para descrever com bastante detalhes o que é o reino de Deus. Mas eu gostaria de me ater a este texto, ao qual existe 3 características importantíssimas do reino de Deus, que Paulo descreve. Na primeira parte do versículo ele diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Então nós sabemos o que o reino de Deus não é, ou uma das coisas que o reino de Deus não é comida nem bebida. E o reino de Deus é sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo, irmãos, disse isso em um contexto aos romanos, o qual ele estava diante de uma congregação, de uma igreja, que era repleta por pessoas de diversas tradições e práticas religiosas. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Ele escreveu essa carta, irmão, por volta do ano 57 depois de Cristo. Ele estava em Corinto, a caminho de Jerusalém, quando escreveu esta carta aos romanos. Como eu disse, Roma, a igreja lá em Roma, Paulo escreveu aos romanos por conta de que havia ali pessoas de todo tipo. Isso também se encaixa com a nossa realidade como igreja. Existem pessoas de todo tipo em nosso meio, crenças, ideias, ideologias, pensamentos. E quando tem pessoas de diversos tipos misturadas, tudo junto, sempre há atritos, sempre há divergências. E nesse caso da época da igreja em Roma, havia muitos judeus que eram muito cuidadosos nas práticas religiosas e nas tradições judaicas.
E havia muitos gentios que estavam se convertendo ao cristianismo e tinham as suas convicções e as suas práticas religiosas. E com isso havia muitos atritos com relações a comer carne sacrificada a ídolo, a seguir ou a observar dias sagrados específicos e muito mais. Mas Paulo vem trazer uma palavra de união para tentar trazer unidade à igreja novamente. E ele tenta, irmãos, explicar para aquela igreja que se um guardava um dia, ele guardava por amor a Cristo. Se o outro comia uma comida, ele comia por amor a Cristo. E, por fim, daria também uma outra mensagem maravilhosa sobre unidade da igreja, sobre compreensão, sobre ter paciência um com o outro e muito mais. Mas não é esse o enfoque, só estou trazendo o contexto da época para os irmãos entenderem. O certo é que Paulo estava exortando os crentes a aceitarem uns aos outros sem julgamentos, ressaltando a importância de se manter na unidade ou se manter unidos na diversidade. Fica só um parênteses para nós nos dias de hoje. Nunca, irmão, pense que o irmão que está do seu lado vai pensar 100% igual a você, vai concordar em tudo que você diz, vai ser igual a você em tudo. Não, nós somos pessoas diferentes, sempre teremos divergências, mas nunca pode faltar em nosso meio o amor, a compreensão, a paciência, e nós devemos aceitar uns aos outros sem julgamentos, porque quem sempre tem razão é Cristo e a palavra. Quem sempre tem razão é o Senhor, o Espírito Santo, e a gente está aqui para aprender com Ele e uns com os outros. Então, por menor ou por mais diferente ou por mais esquisito que esse irmão que está aí do seu lado possa ser, pode ter certeza que ele sempre terá alguma coisa para te ensinar ou para contribuir para o seu crescimento, amém? Dentro desse contexto, voltando ao assunto principal, que é o reino de Deus, eu gostaria de trazer um texto complementar que Jesus disse em Mateus 6:10. Mateus 6:10. Jesus falou muito sobre o reino. O Novo Testamento tem centenas de passagens falando sobre o reino de Deus. Mateus 6:10 é totalmente conhecido por todos, porque é uma oração modelo. E nesse trecho, versículo 10, Jesus diz assim: venha, ensinando a gente a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Também no versículo 33, do mesmo capítulo 6, joga aí mais para frente, Jesus disse assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui nós vemos duas passagens falando sobre a necessidade de pedir ou de buscar o reino. Irmão, o reino de Deus é algo magnífico. Quando a gente olha para os reinos terrestres, estudando a história, nós vemos grandes poderes, autoridades, demonstrações de grandeza. O reino de Deus é tudo isso e muito mais. Mas o reino de Deus também pode ser tão simples, a ponto de que pessoas como eu e você, tão comuns, sejam embaixadores desse reino aqui na face da terra. Aqui na igreja, ou esta igreja, é uma embaixada do reino de Deus aqui na terra, neste bairro. E você é um representante desse reino, aonde você está. E isso é magnífico. Só que para fazer parte desse reino, nós temos que aprender o que ele é e quais as características que ele tem. E dentre tantas, como eu já disse, nós vamos estudar 3, que são a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Uma verdade desta passagem é que, segundo a instrução de Paulo, o reino de Deus ou diz respeito a viver uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou devemos viver uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
E se nós então pegarmos este versículo de Romanos 14, que Paulo disse que o reino não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E quando nós formos orarmos a oração modelo, ao qual nós pedimos ao Senhor, Senhor, venha o teu reino, nós poderíamos orar assim: Senhor, venha a justiça, venha a paz, venha a alegria no Espírito Santo. É Jesus nos ensinando a orar: venha o teu reino. Ou também, se nós lermos o outro versículo que nós vemos em Mateus 6,33, substituindo a palavra reino por justiça, paz e alegria no Espírito Santo, nós estaríamos entendendo que Jesus estava nos pedindo, nos ensinando a buscar primeiro o reino de Deus, ou buscar primeiro a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Se nós entendermos dessa maneira, irmão, nossa oração ficaria assim, tão maravilhosa, tão diferente, aonde nós, quando estivermos orando, Pai Nosso, iríamos orar com toda a fé: Senhor, venha a tua justiça, venha a tua paz, venha a alegria do teu Espírito Santo, não só sobre mim, mas venha sobre a minha família, venha sobre a igreja, venha sobre o meu irmão, venha sobre o meu casamento, venha sobre o meu trabalho. Senhor, eu quero buscar primeiro o teu reino. Senhor, eu quero buscar então a tua justiça. Senhor, eu quero buscar então a tua paz. Senhor, eu quero buscar então a alegria do teu Espírito Santo. E diante de tudo isso, nós podemos entender então que essas coisas são características importantíssimas do reino. Por isso Paulo frisou isso. E é interessante que no versículo 18 de Romanos 14:17, que é o seguinte, ele diz que aquele que deste modo serve a Cristo, ele é agradável a Deus, ou ele agrada a Deus, e também ele é aprovado pelos homens. Ah, pastor, eu não preciso ser aprovado por ninguém. Será, irmão? Eu só preciso ser aprovado por Deus. Mas lá na frente você vai entender um negócio, que as duas coisas estão interligadas de uma certa forma. Se você não for aprovado por Deus, também, às vezes você vai ser aprovado pelos homens. Mas uma coisa é certa: você não pode ser aprovado por Deus e desaprovado pelos homens, porque isso feriria a aprovação a Deus. Mas você vai entender daqui a pouquinho. Ficou confuso agora, mas daqui a pouco você vai entender. E por isso, irmão, nós vamos estudar um pouco mais exaustivamente essas três características do reino, que são a justiça, a paz e a alegria no Espírito. Primeiramente, sobre a justiça. Justiça vem do grego dikarsune, cujos significados, em um sentido amplo, é o estado daquele que está como deveria ser, ou seja, ser justo, ou justiça é o estado daquele que está como deveria ser. Justiça pode ser também significado de retidão, a condição aceitável por Deus. A doutrina pelo qual, ou a doutrina sobre o modo pelo qual o homem pode alcançar, irmãos, um estado aprovado por Deus. Justiça significa integridade, virtude, pureza de vida, correção de pensamento, sentimento e ação. E também, em um sentido mais restrito, né? Justiça pode ser a virtude que dá a cada um que lhe é devido. Quando nós oramos pedindo justiça, quando Paulo diz que o reino de Deus, ele é justiça, eu não estou falando aqui da justiça no sentido mais restrito que eu li aqui por último, que é pagar ou dar a cada um que lhe é devido. Ou seja, alguém te rouba, ele merece ser preso. Isso é justiça. Quando Jesus nos ensinou a buscar a justiça, ele não está dizendo esse tipo de justiça de pagar a cada um que é devido. Ele está dizendo no sentido de sermos justos, de sermos íntegros, de termos uma vida correta, de sermos pessoas que têm pureza no coração, um sentimento decisivo de agradar ao Senhor. Na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, o versículo traduz justiça como viver corretamente. Então nós poderíamos, quando oramos o Pai Nosso dizendo: Pai, venha o teu reino, nós poderíamos orar: Senhor,
venha me conceder que eu viva corretamente. Na Bíblia, a mensagem justiça pode ser traduzida como ser consertado por Deus. Então nós poderíamos orar assim: Senhor, venha me consertar, venha fazer com que eu seja segundo a sua vontade, venha fazer com que eu seja uma pessoa íntegra, venha fazer com que eu tenha retidão, venha, Senhor, me colocar da maneira que eu deveria ser, justo como o Senhor criou, justo como o Senhor viu em Noé, como a pastora pregou na primeira palavra, ao qual ele foi escolhido e achou graça aos olhos de Deus. Ser justo, ter justiça, pedir a justiça, é pedir para Deus corrigir a gente, é pedir para Deus transformar a gente, né? Então, a justiça é aqui apresentada como a conformidade com o padrão divino, e não com padrões humanos, o que implica em uma transformação interna, irmãos, do crente. Por isso Jesus também ensinou em Mateus 5, versículo 6, que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando muitas vezes nós lemos essa palavra, às vezes a gente pode pensar: nossa, essa causa que eu tenho com o vizinho, que ele construiu um terreno 1 metro para dentro do meu terreno e está lá na justiça e não resolve. Senhor, o Senhor disse que bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça, então faz justiça contra esse vizinho ruim. Não é isso que Deus está falando, não é isso que essa justiça que a palavra está falando. Jesus está falando: feliz, bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de ser segundo a vontade do Senhor, é aquele que tem fome e sede de viver corretamente segundo a vontade do Senhor, é aquele que tem fome e sede de ser santo, de ser justo, de ser íntegro. Glória a Deus. Assim sendo, irmãos, nós estaremos orando segundo a vontade de Deus, e quando fazemos isso, não tem como não ser atendido. Em Romanos 5:1, lá diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justiça, da maneira restrita, como eu disse, que é a virtude de dar a cada um que lhe é devido. Se nós fôssemos punidos pelo que nós merecemos, nenhum de nós estaríamos aqui. Na verdade, era para ter sido nós que deveria estar lá naquela cruz, não Cristo, porque nenhum de nós merece coisa alguma. Todos nós somos pecadores e falhos, mas fomos justificados quando encontramos a Jesus e o aceitamos e reconhecemos a Ele como nosso Salvador. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas vivem segundo o seu Espírito. Então, quando você ler ou for orar pedindo o reino ou buscar o reino, lembre que você está buscando justiça, buscando ser justo, buscando ser melhor, segundo a vontade de Deus, segundo o projeto de Deus para a sua vida. A outra característica do reino é a paz. Paz, que no grego significa eirene, cuja pronúncia seria mais ou menos assim: eihainai, cujos significados é um estado de tranquilidade nacional, seria a isenção da fúria, a devastação da guerra, seria ter paz entre indivíduos, ou seja, harmonia, concórdia, segurança, proteção, prosperidade, porque a paz e a harmonia tornam as coisas tudo seguras e prósperas. Na paz, no cristianismo, é um estado tranquilo de uma alma assegurada de sua salvação por meio de Cristo, e portanto não temendo nada de Deus, e contente com a sua sorte terrena, seja qual for. Traduzindo, ter paz é você estar tão tranquilo com a sua comunhão, com o seu relacionamento com Deus,
que não importa o seu estado ou o que está acontecendo ao seu redor, você sempre estará tranquilo, sempre estará em paz. E eu tenho certeza que isso é algo que todos almejam muito. Quem não gostaria de ter essa paz em todas as situações de sua vida? Quem não gostaria de ter paz naqueles momentos de pior sofrimento ou tribulação que você está vivendo? Veja que, de acordo com a Bíblia, a paz é um conceito fundamental que permeia toda a Escritura. É visto como um estado de harmonia, segurança e prosperidade que vai além da ausência de conflito. O mundo acredita, as pessoas do mundo têm a visão de paz, que significaria assim: ter um carro bom, uma casa boa, não ser incomodado por ninguém, ter dinheiro no bolso, a conta bancária cheia. Isso seria a paz na visão humana e mundana. Mas a verdadeira paz não tem nada a ver com isso. Porque quantas pessoas que têm tudo isso, mas deitam a cabeça no travesseiro e não conseguem dormir? Quantas pessoas que têm de tudo, mas o seu filho está perdido na droga? Quantas pessoas que têm uma verdadeira aparente paz? Todo mundo olha para ela e acha que a vida dela é perfeita, mas na verdade o seu coração é cheio de angústia, de desespero, de depressão. E quem sabe tem pessoas que possam estar assim aqui nessa noite. Mas quando a palavra vem, é porque Deus quer curar, é porque Deus quer transformar, é porque Deus quer limpar. E a paz que Cristo tem para oferecer, ela excede todo o entendimento, e ela ultrapassa tudo. E ela não significa ausência de conflito, ela não significa ausência de problema, ela não significa ausência de dificuldade. A paz, irmão, é um dom de Deus. E o Novo Testamento enfatiza a paz que Cristo trouxe ao reconciliar a humanidade com Deus. A paz interior descrita neste texto teológico é um aspecto importante da espiritualidade cristã, pois traz confiança, contentamento e segurança aos crentes. A busca pela paz, tanto no âmbito individual como no coletivo, é uma jornada espiritual que visa a restauração do relacionamento com Deus e com o próximo, refletindo assim o reino de Deus na terra. Esse texto é maravilhoso. John Wesley, irmão, grande pregador da palavra, por volta de 1740, seu ministério explodiu. Ele era um cristão fervoroso. Ele foi chamado desde a infância e tição tirado do fogo. Se você procurar no YouTube, aí tem várias, ou escrito, o livro Heróis da Fé, por exemplo, conta a história dele também e de outros. Ele cresceu numa família de pais cristãos e a mãe dele sempre soube que Deus tinha uma obra grande na vida dele. E ele foi salvo de um incêndio na sua casa, e por isso a mãe dele, como uma profecia, disse para ele: este não é um tição tirado do fogo. E Deus começou a desenvolver uma obra na vida dele. E resumindo a história, ele foi um grande pregador da palavra, reformador, viajou cerca de 400 quilômetros a cavalo por diversos locais pregando a palavra do Senhor. Pregou cerca de 40 mil sermões em sua vida. É praticamente o criador do metodismo. Mas ele somente alcançou a paz, irmãos, quando algo aconteceu em sua vida que desencadeou uma busca por segurança. Quando em uma de suas viagens missionárias, John Wesley estava em um navio, e esse navio começou a ser abatido por uma tempestade, e ele ficou com muito medo de morrer naquela situação, sem salvação. Ele não se achava livre dos seus pecados, ele não se achava justificado dos seus pecados. Mas de repente ele se deparou com um grupo de cristãos moravianos, provindos da Morávia, que estavam ali mesmo em meio àquele barco, no meio daquela tremenda tempestade, cantando, louvando, adorando ao Senhor ali, tranquilamente, e no meio daquela tormenta. E ele ficou ali sem entender, ele com muito medo, angustiado, e aquele povo ali, aqueles crentes louvando ao Senhor tão tranquilamente. Depois que tudo aconteceu e eles chegaram ao destino, ele procurou o líder daquele grupo e ele fez uma pergunta
Como vocês conseguiam ficar em paz diante daquela situação de desespero, de medo, sem saber se vocês iam morrer, se a gente ia morrer ou não? E aquele líder respondeu com outra pergunta: sua fé está em Cristo? E aquilo gravou no seu coração, gravou como uma semente e começou a germinar. E a partir dali, buscando entendimento, ele se depara com os escritos de Lutero, cujo também foi um grande reformador, um dos precursores da Reforma, o qual também vivia esse conflito desde a sua ida para a sua missão. Mas chegado a dado momento, ele também teve um encontro com a graça e com a justificação pela fé, e pregou ali na igreja de Wittenberg as 95 famosas teses, que são lembradas até hoje como o passo inicial da reforma protestante. E voltando a John Wesley, quando ele leu acerca da justificação pela fé, os escritos de Lutero, ele encontrou a segurança e a paz que ele precisava. E ele entendeu que verdadeiramente ter paz é ter certeza de que está salvo. Se alguém tem certeza de estar salvo, não importa se é fogo, se é tempestade, se é raio, se é guerra, seja o que for, não importa. Ele está seguro porque ele sabe que ele está debaixo das asas do Criador. E aconteça o que acontecer com a sua vida, ele sempre estará na presença do Senhor, seja vivo ou seja morto. É por isso que Paulo falava com tranquilidade: o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo, porque ele sabia que se ele morresse, ele já iria para os braços do Pai, e se ele vivesse, ele continuaria vivendo ali com Cristo, não importa o que acontecesse. Ora, irmão, essa paz que Deus quer que você tenha, quer que você encontre, não essa situação que a gente vive, ou que você vive, de qualquer coisa tirar a tua paz. Se a tua conta no banco dá uma diminuída, você já fica desesperado. Se surge uma notícia de crise, o dólar está lá em cima, você já fica preocupado em tirar e perder o emprego, e aí você já começa a se desesperar. Se surge uma mancha no teu corpo, você já começa a se desesperar pensando se é uma doença ruim. Irmão, Deus quer que você tenha paz. Ele te chamou para que você não fique ansioso, nem desesperado, nem preocupado com nada nessa vida. Desde que você esteja em Cristo, desde que você esteja na presença do Senhor. Então é isso que Deus quer que você faça, que você se entregue plenamente ao Senhor para conseguir encontrar essa paz, para que você venha realmente entrar nesse reino de paz, de justiça, para que você possa, irmãos, assim como Estevão, que mesmo ali sendo apedrejado, ele conseguiu se manter em paz, porque ele sabia que ele estava indo para o encontro do Senhor, e ele conseguiu perdoar aqueles que estavam lhe fazendo mal. Quantas vezes, irmãos, as intrigas e as brigas tiram a sua paz, e você se deixa, sabe? Uma vez eu ouvi uma frase de um funcionário meu, ele nem é cristão, e ele disse assim, uma determinada situação que aconteceu na empresa, ele disse: olha, o veneno só faz mal se você tomar ele, diante de uma situação. O que é intriga, o que é problema, o que é briga, o que é situações da nossa vida que vem para tirar a nossa paz? É veneno. Você só vai morrer ou vai fazer mal para você se você tomar esse veneno. Você só vai brigar com o teu vizinho se você aceitar as ofensas dele. Você só vai perder a amizade com alguém se você aceitar aquela ofensa. Fique em paz, irmãos. Deixa rolar. Entregue nas mãos do Senhor. Faça como Davi, Saul querendo matar ele de todo jeito, e ele só ali de joelho dobrado. Teve a oportunidade de matar o seu
adversário, mas não o fez, porque ele sabia que a justiça vinha do Senhor. Então saiba que a sua justiça, aquilo que você passa, vai vir do Senhor. Vai vir do Senhor. Olha, irmãos, tantos heróis da fé passaram por todo tipo de dificuldade, mas continuaram em paz. E é isso que Deus quer fazer com pessoas aqui nessa noite. Espero que Deus esteja abrindo a sua mente, para que a partir de hoje você enxergue o reino de maneira diferente e deixe de lado essas coisas que tiram a sua paz, para que você viva mais a presença do Senhor. Terceira característica do reino, que é a alegria no Espírito Santo. A palavra alegria, irmão, é do grego chara, se pronuncia karha, mais ou menos, cujo significado é alegria mesmo, ou felicidade, alegria recebida de você, ou uma ocasião de alegria, e no caso aqui, a alegria no Espírito Santo. A alegria no Espírito Santo, irmãos, é um estado de felicidade e satisfação que resulta da acolhida do Espírito Santo na nossa alma. É uma virtude que caracteriza a aliança com Jesus e o seu reino. A alegria do Espírito Santo é uma alegria verdadeira. Ela não é passageira ou superficial, e que se manifesta mesmo nas situações mais difíceis. É uma alegria que brota, irmãos, de um encontro pessoal com Jesus, que transcende as circunstâncias externas da nossa vida. Sabe o que significa tudo isso? Ela não é aquela alegria que quando você vai num churrasco e alguém começa a contar as histórias, e você dá risada, e você fica feliz. É bom essa alegria, mas não é essa alegria do Espírito Santo que Paulo estava falando, que é a alegria do reino, que é a alegria que quando você orar, você vai pedir: Senhor, venha o teu reino. Então você vai pedir: Senhor, venha a alegria do Espírito Santo em mim. Não é essa mesma alegria que você tem quando você compra aquela pizza, que gostoso, você dá com uma vontade de tomar, de comer aquela Coca-Cola gelada, né? A mulher que está naqueles dias, de repente vem aquele chocolate, né? Toda mulher precisa de um chocolate, não é verdade? Quando está naqueles dias, porque precisa, faz parte do corpo feminino. Dá uma alegria, né? Que nem a alegria que eu senti esses dias. Fiquei uma semana em jejum, sem café, como eu amo café. Na segunda-feira que eu fui tomar um café, que alegria maravilhosa. Mas não é essa alegria que eu estou falando, ou que Paulo estava falando como alegria do reino. A alegria do Espírito Santo é aquela que você consegue sentir mesmo quando você está sofrendo, mesmo quando você está em situações difíceis, mesmo quando você está em dificuldades, em circunstâncias externas. Eu tenho certeza que muitos já tiveram experiências do tipo. Às vezes você está chorando por alguma situação, mas aí vem o Espírito Santo e brota dentro de você uma alegria, e daqui a pouco as lágrimas já se transformam não de tristeza, mas em lágrimas de alegria. A alegria do Espírito Santo. A alegria é um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 está lá os frutos, e entre eles é a alegria. É como, irmão, procede o Espírito Santo. Ele está intimamente ligado, né, a viver uma vida que agrade a Ele. Então, o que eu quero dizer, a gente só vai poder conseguir sentir essa alegria no Espírito Santo quando a gente procurar viver uma vida de justiça, procurando ser justo, de paz, e sendo pessoas que procuram agradar o Espírito Santo. Porque se a alegria é do Espírito, é no Espírito, ela só vai brotar em você se você conseguir, ou se você buscar deixar o Espírito Santo feliz dentro de você, porque ele habita em você. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele também tem ciúme, ele tem sentimentos, ele é uma pessoa que está em nós, ele se alegra, e esta alegria flui dentro de nós, nos restaurando. A alegria, irmão, ela é
como fruto dele, é algo que precisamos escolher na nossa vida. A felicidade é algo que nós precisamos decidir. Porque nas situações adversas que eu e você vivemos, você tem na sua mão a escolha de ser feliz ou de ter razão, como de vez em quando a pastora fala. Cláudio Duarte fala muito nos relacionamentos, né, sobre isso. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Ser feliz ou ter alegria é uma decisão que a gente toma nos momentos de dificuldades, e isso precisa ser exercitado em nossa vida. Quando? Quando você está com problema. Escolha ser feliz, irmãos. Escolha se alegrar no Senhor, buscar o Senhor. Está difícil, falta comida na geladeira, falta dinheiro no bolso. Glorifica o Senhor, louve ao Senhor, procure se alegrar, pisa na cabeça do diabo, joga para fora essa tristeza, a depressão, a ansiedade. Isso é uma decisão que você toma. Ou você pode simplesmente escolher ficar lá na sua cama, chorando, ficar nas redes sociais, se lamentando, pensando que alguém vai dar uma palavra e você perde 500 horas lá respondendo comentários. Às vezes você põe uma foto do teu status ou nas tuas redes sociais, você no momento de dificuldade, de tristeza, chorando, esperando alguém mandar uma mensagem para você de consolo. Larga disso. Busque o Senhor. É dele que vem a sua alegria. É dele que vem o seu socorro. Porque quando nós vivemos assim, irmão, nós refletimos o reino de Deus na terra. Tem um vídeo que eu vi, eu não lembro direito como é, mas eu lembro que é como alguém entrevistando, aí vem um senhorzinho carregando aquele carrinho de reciclagem, o rapaz vai entrevistar ele, e ele todo sorridente e tal, e o rapaz pergunta para ele: como está a tua vida? Ah, está tudo bem, glória a Deus. Mas por que o senhor está feliz? Eu estou feliz porque eu estou vivo, porque eu tenho Jesus. Eu estou feliz porque, mas o senhor não passa dificuldade? Passo, mas eu passo com Jesus. A pastora Valnice conta uma história de uma velhinha, né? Que ela estava num momento difícil, ela era cega, o seu filho, sua família foi levar ela para ser internada num asilo, ou seja, ela já estava numa situação de ser abandonada pela sua família, e quando ela chega lá para ser acolhida, ela era cega, e a pessoa que recebe ela, mais ou menos assim a história diz: olha, a senhora vai ficar num quarto assim. Tudo bem, minha filha, é lindo, vai ser maravilhoso lá. Então, mas seu filho e sua família estão te deixando, não tem problema, eu estou feliz, vai dar tudo certo. Ó, lá você vai poder receber. Tudo bem, minha filha, lá é maravilhoso. Mas como que a senhora consegue ser feliz sendo abandonada pela sua família, sendo desprezada pelos seus? Filha, eu decidi ser feliz. Não importa o que aconteça na minha vida, eu decidi ser feliz. Então essa é uma decisão que cabe a você. E quando você decide isso, é o Espírito Santo que vai te dar força naquele momento de dificuldade. Porque o tema é, a palavra de Paulo é a alegria no Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai produzir essa alegria em você. Está com dor, né? Ninguém a irmãzinha lá esqueci o nome dela, quando nós vamos embora junto, está mancando, está dor na perna, trabalhou o dia inteiro, mas está sorrindo, está sempre feliz. Glória a Deus. Deus continue abençoando a irmã. E assim, irmão, está com problema, está com dificuldade, escolha ser feliz, escolha se manter alegre, que o Espírito Santo vai só renovar isso aí em você. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: como que essa pessoa consegue ser desse jeito? A vida dela tudo destruída, a vida dela tudo atribulada, com problema. Mas você, irmão, está refletindo o reino de Deus para as pessoas ao seu redor. Provérbios 16:20 diz assim: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Quem confia no Senhor é feliz. Sabe onde tem um monte de palavras de felicidade que Jesus ensinou? Coloca lá, Maria, Mateus 5, 3 ao 12. Mateus 5, 3 ao 12. Nós vamos ver bem-aventurados os pobres. Vamos trocar bem-aventurado por feliz, que esse é o significado da palavra.
Aí você vai pegando aí muitas coisas para você ser feliz. Bem, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes os que têm fome e sede de serem honestos, íntegros e justos, ou de agradarem a Deus, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, pois verão a Deus. Felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos insultarem e perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, fiquem alegres, fiquem felizes, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Seja feliz, seja alegre, porque ainda que nessa vida, sua vida seja de extremo sofrimento, lá no céu, toda lágrima será enxuta, você será plenamente feliz e restaurado. E buscando viver dessa forma, irmãos, buscando o reino, ou seja, como eu já disse, grave essas palavras, tá? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós estaremos, como Paulo disse no versículo 18 de Romanos 14, agradando a Deus, vivendo desse jeito e sendo aprovado pelos homens. Quando eu digo aprovado, irmãos, pelos homens, que é onde eu queria chegar, é que você precisa ser uma pessoa justa, escolher fazer o que é certo, para que os homens olhem para você, as pessoas ao seu redor olhem para você e sintam o desejo de ser crente. Sabe, porque tem tanta pessoa hoje em dia que está frustrada com a igreja. De vez em quando a gente vê algum vídeo, eu vi já, de pessoas fazendo entrevista na rua, perguntando: qual religião você nunca seria? A resposta mais falada é: eu nunca seria evangélico. Mas por quê? Porque eles pregam uma coisa que eles não vivem. Eles querem ser muito santos, eles querem exigir muita coisa, mas a maioria deles não vive. São hipócritas. Então, irmão, quando nós, antigamente, era um pouco diferente. As pessoas perseguiam os crentes, mas quando caiu em si para refletir, todo mundo tinha vontade assim. O pai que via um filho ali perdido no vício falava: meu filho poderia ser crente, né? Pelo menos ele ia ter uma vida melhor, pelo menos ele não ia estar nesse mundo. Hoje em dia está diferente, hoje em dia não. Antigamente, quando alguém se convertia para a igreja, era motivo de orgulho para alguns, era um alívio para alguns, porque estavam indo no caminho bom. Hoje não, porque é tanta hipocrisia, tantas palavras ao vento. Então, quando nós vivemos uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, nós estamos verdadeiramente, irmãos, agradando a Deus e espelhando este reino de Deus para as pessoas ao nosso redor, e sendo motivo de inspiração para alguém que, com certeza, em algum momento ele vai olhar e vai falar assim: puxa vida, eu queria ser igual, eu queria conseguir ser igual a ele, eu queria conseguir ser igual a ela, eu queria que meu filho fosse igual àquele jovem que está indo na igreja, eu queria que a minha filha fosse igual àquela jovem que está ali na casa do Senhor, porque você está sendo embaixador do céu aqui na terra. Amém? Então, saia nessa noite com esta oração gravada. Quando você for orar essa noite e todos os dias, busque justiça, ser justo, paz, a paz do Senhor, e ser uma pessoa alegre, feliz no Espírito Santo. Amém?